Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fada dos Livros. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Boa leitura! Capítulo 17. Quem foi o presidente dos Estados Unidos durante a Terceira Guerra Mundial? Silvia perguntou durante a aula. Eu não sabia essa. Olhei para o teto na esperança de que não me chamasse. Por sorte, Amy ergueu o braço e respondeu. O presidente Alois. Estávamos mais uma vez no grande salão, no começo de uma semana de aulas de história. Bem, na verdade, não era mais uma prova de história. Tratava-se de uma maneira em que o conhecimento das pessoas variava muito, dependendo de quais eram os fatos ensinados e de como tinham sido transmitidos. Minha mãe sempre nos ensinou história oralmente. Tínhamos livros e apostilas para aprender inglês e matemática, mas poucos eram os acontecimentos de nosso passado que eu tinha certeza de serem verdadeiros. Correto! Alois foi presidente antes do ataque chinês e continuou a liderar os Estados Unidos ao longo da guerra, confirmou Silvia. Repeti o nome na minha cabeça. Alois, Alois, Alois. Realmente queria me lembrar daquilo para contar a May e a Garrett quando voltasse para casa. Só que estávamos aprendendo tantas coisas que ia ser difícil memorizar tudo. Qual foi o motivo que levou a China a invadir o país? Celeste? Perguntou Silvia. Celeste sorriu. Dinheiro. Os americanos deviam muito dinheiro aos chineses e não tinham como pagar. Excelente, Celeste. Elogiou Silvia com um sorriso. Como ela conseguia dominar as pessoas assim? Era tão irritante. Quando os Estados Unidos não conseguiram saldar sua dívida, os chineses tomaram o país. Para a infelicidade deles, porém, essa ação não lhes rendeu um centavo, já que os Estados Unidos estava mais do que quebrado. No entanto, ficaram com a mão de obra americana. Como os chineses passaram a chamar os Estados Unidos depois da conquista? Eu e algumas outras levantamos a mão. Jenna? Chamou Silvia. Estado americano da China. Sim! O Estado americano da China tinha a aparência do antigo país, mas parava por aí. Os chineses comandavam tudo dos bastidores. Eles influenciavam os principais acontecimentos políticos e forçavam a aprovação do que fosse favorável a eles. Silvia caminhava devagar por entre as carteiras. Senti-me como um rato no campo de visão de um bando de gaviões que voava cada vez mais baixo. Olhei para o resto da classe. Poucas pessoas pareciam confusas. Pelo visto, aquilo tudo era básico. Alguém gostaria de acrescentar algo? Perguntou Silvia. Foi a hora de Barry se manifestar. A invasão chinesa motivou vários países, especialmente na Europa, a se alinhar e fazer alianças. Sim, confirmou Silvia. O Estado americano da China, porém, não tinha muitos amigos naquele tempo. Os antigos estados demoraram 5 anos para voltar a se unir. Como poderiam fazer alianças? Ela explicou, tentando expressar a dificuldade daquela época com um rosto cansado. O Estado americano da China planejava combater a China, mas teve que enfrentar outra invasão. Que país tentou ocupá-lo depois? Vários braços erguidos. Alguma garota gritou Rússia, sem ser chamada. Silvia procurou a infratora, mas não conseguiu localizá-la. Correto, disse um pouco desgostosa. A Rússia tentou expandir seu território nas duas direções e fracassou completamente. Esse fracasso, porém, deu ao Estado americano da China a oportunidade de se rebelar. Como? Chris ergueu o braço e explicou. Toda a América do Norte uniu-se para combater a Rússia.
porque estava claro que eles queriam mais do que o Estado americano da China. E o combate contra a Rússia foi facilitado pela própria China, que também a atacava pela tentativa de roubar sua propriedade. Sylvia deu um sorriso orgulhoso. Sim, e quem comandou o ataque à Rússia? A classe inteira falou em voz alta. Gregório Ilha! Algumas garotas até bateram palmas. Sylvia aprovou a manifestação com a cabeça. Graças a ele, nosso país nasceu. As alianças firmadas pelo Estado americano da China formaram uma frente unida. E a reputação dos Estados Unidos estava tão arruinada que ninguém queria reaproveitar o nome. Assim, a nova nação se formou sob a liderança e o nome de Gregório Ilha. Ele salvou o país. Emika ergueu o braço e Sylvia a deixou falar. De certa forma, somos como ele, quer dizer, também servimos nosso país. Ele foi apenas um cidadão comum que doou seu dinheiro e conhecimento para uma causa e mudou tudo, defendeu Emika, cheia de admiração. É um jeito muito bonito de ver as coisas, comentou Sylvia. E, exatamente como ele, uma de vocês será elevada à realeza, porque Gregório Ilha se tornou rei quando se casou com um membro da realeza. O que vai acontecer com uma de vocês? Sylvia parou uns instantes em êxtase, de modo que demorou a perceber que Tuesday tinha erguido o braço. Por que não escrevem um livro sobre essas coisas? Aí poderíamos estudar. Ela comentou com um pouco de irritação na voz. Sylvia balançou a cabeça. Ora, meninas, não é preciso estudar história para saber. Merle se voltou para mim e cochichou. Mas é óbvio que não sabemos. Ela riu da própria piada e voltou a prestar atenção em Sylvia. Pensei como nos contavam várias coisas e tínhamos que adivinhar quais eram verdade. Porque simplesmente não nos davam livros de história. Lembrei-me de um episódio ocorrido alguns anos antes. Eu tinha entrado no quarto dos meus pais porque minha mãe dissera que eu poderia escolher o livro que quisesse para a aula de inglês. Considerei as opções e peguei um livro grosso e antigo escondido no canto da estante. Era sobre a história dos Estados Unidos. Meu pai entrou uns minutos mais tarde e viu que eu estava lendo. Disse que não havia problema, desde que eu não contasse a ninguém. Quando ele me pedia para guardar um segredo, eu fazia sem pestanejar. Além do mais, eu adorava folhear aquelas páginas. Bom, pelo menos as que ainda estavam legíveis. Muitas tinham sido arrancadas e as bordas dos livros davam a impressão de que alguém tinha tentado queimá-lo. Mas foi ali que eu vi uma foto da antiga Casa Branca e aprendi sobre os feriados do passado. Nunca pensei em questionar a ausência de verdades até dar de frente com ela, porque o rei queria que tivéssemos apenas uma vaga noção dos fatos. Os flashes pararam depois de mais uma foto de Maxwell e Natalie com sorrisos radiantes. Natalie, abaixe o queixo um pouquinho. Isso! O fotógrafo tirou mais uma, preenchendo o salão com a luz. Acho que é o bastante. Quem é a próxima? Perguntou. Celeste se aproximou. Um grupo de criadas do palácio permaneceu em volta dela até o fotógrafo aprontar a câmera. Natalie, ainda ao lado de Maxwell, disse algo e fez uma pose charmosa. Ele respondeu discretamente e ela saiu de cena com um sorriso. Tinham-nos dito, no dia anterior, depois da aula de história, que a foto era apenas para divertir o público, mas eu não deixava de ver um peso real por trás disso. Alguém tinha escrito um editorial de revista sobre o visual de uma princesa. Não li o artigo, mas Emika e outras leram.
Segundo elas, o texto falava que Maxon deveria encontrar alguém de aparência nobre que saísse bem nas fotos ao seu lado, alguém que ficasse bonita em um selo. Então, lá estávamos nós, enfileiradas, todas com vestido creme de manguinhas e cintura baixa e uma encharpe vermelha nos ombros, tirando as fotos com Maxon. Todas sairiam na mesma revista e a equipe de edição ia escolher suas preferidas. Era o que me incomodava desde o começo. A ideia de que Maxon só estava em busca de um rosto bonito. Agora que o conhecia, sabia que não era verdade, mas me irritava que as pessoas o vissem assim. Dei um suspiro de descontentamento. Algumas garotas circulavam, mascando chiclete e conversando, mas a maioria, inclusive eu, permaneceu em pé em volta do estúdio que fora montado no grande salão. Um grande tapete dourado, que lembrava os panos que meu pai usava em casa para evitar respingos de tinta no chão, cobria o palanque de alto a baixo. Um sofá pequeno estava posicionado em um dos lados, enquanto um pilar ficava no outro. No meio, a insígnia de ilha, que dava aquela bobeira de ar patriótico. Observávamos cada uma das selecionadas desfilar por aquele espaço e ser fotografada. Muitas das presentes murmuravam sobre o que aprovavam e desaprovavam no desempenho da concorrente ou sobre o que fariam em sua vez. Celeste foi em direção a Maxon com uma luz nos olhos e o príncipe sorriu com a sua chegada. Assim que parou ao lado dele, sussurrou algo em seu ouvido. Seja o que for, Maxon se inclinou para trás de tanto rir e balançou a cabeça em aprovação ao segredinho dos dois. Como alguém podia se dar tão bem comigo e com ela ao mesmo tempo? Muito bem, senhorita. Vire-se para a câmera e sorria, por favor, pediu o fotógrafo, que foi prontamente atendido por Celeste. Ela voltou o rosto na direção de Maxon e pôs uma das mãos no peito dele, inclinando a cabeça um pouco para a frente e abrindo um sorriso profissional. Celeste parecia saber tirar vantagem da iluminação e do estúdio e passou o tempo todo empurrando o príncipe um pouco para a frente ou para trás, além de insistir para os dois mudarem de pose. Enquanto algumas meninas aproveitavam para fazer aqueles momentos com Maxon durarem o máximo possível, especialmente aquelas que ainda não haviam tido encontro com ele, Celeste quis demonstrar o máximo de eficiência. Em um piscar de olhos, ela tinha terminado. O fotógrafo chamou a próxima. Eu estava tão ocupada vendo-a deslizar os dedos pelos cabelos do príncipe ao sair que uma criada teve que fazer a gentileza de avisar que estavam me chamando. Fiz um sinal com a cabeça e me levantei, determinada a não perder o foco. Segurei a saia do vestido e andei na direção de Maxon. Seus olhos se desviaram de Celeste para mim e, talvez fosse imaginação minha, ficaram um pouco mais iluminados. Olá, minha querida, ele cantarolou. Nem comece, avisei, mas o príncipe apenas riu de mim e estendeu o braço. Um segundo, a sua encharpe está torta. Era de se esperar, comentei. Aquilo era tão pesado que eu sentia que caía das minhas costas a cada passo. Acho que assim dá pro gasto, ele disse em um tom de piada. Bem que eles poderiam pendurar você com os lustres depois, não? Rebati coçando as medalhas de ouro em seu peito. O uniforme dele, parecido com o usado pelos guardas, embora infinitamente mais elegante, também trazia ombreiras douradas e uma espada na cintura. Era um pouco demais. Olhem para a câmera, por favor, pediu o fotógrafo. Levantei a cabeça e vi não apenas 2 olhos, mas os de todas as selecionadas cravados em mim. Meus nervos saíram do controle. Sequei as mãos úmidas de suor no vestido e soltei o ar. Não fique nervosa, ele sussurrou. Não gosto de que todos fiquem olhando para mim. O príncipe me puxou para muito perto de si
e passou a mão pela minha cintura. Quis me afastar, mas o braço dele estava tão bem firme em mim. Olhe apenas para mim, como se não aguentasse mais a minha cara. Ele sugeriu fazendo uma careta de mau humor. Foi o bastante para me fazer cair na risada. A câmera disparou naquele exato momento e nos pegou rindo. Viu? Disse Maxon. Não é tão ruim. Talvez. Continuei tensa por alguns minutos. O fotógrafo gritou suas instruções e o príncipe relaxou o braço na minha cintura. Depois me virou de um modo que minhas costas ficassem contra seu peito. Excelente! Incentivou o fotógrafo. Podemos fazer algumas no sofá? Eu me sentia melhor que agora metade já tinha passado. Sentei-me perto de Maxon com a melhor postura que pude produzir. Ele ficava o tempo todo fazendo cócegas em mim ou me cutucando, e o meu sorriso foi aumentando até explodir em uma gargalhada. Eu tinha esperança de que o fotógrafo estivesse captando os momentos antes de eu fazer caretas de riso. Do contrário, seria um desastre. Pelo canto dos olhos, notei uma mão acenando. Maxon percebeu logo em seguida. Um homem de terno estava de pé ali e queria falar com o príncipe. Maxon fez um sinal para que se aproximasse, mas o homem hesitou, evidentemente consternado com a minha presença. Ela pode ouvir. Maxon consentiu. O homem então se aproximou, ajoelhou-se diante dele e disparou. Ataque rebelde a Midson, Majestade. Maxon suspirou preocupado e abaixou a cabeça. Eles queimaram fazendas e mataram cerca de 12 pessoas, completou o homem. Em que parte de Midson? A oeste, senhor, perto da fronteira. Maxon inclinou a cabeça devagar, como se estivesse acrescentando aquela informação ao seu inventário mental. O que meu pai diz? Na verdade, Majestade, ele quer saber sua opinião. Maxon pareceu surpreso por uma fração de segundo. Localize as tropas do sudoeste, de Ceuta e toda a região de Temes. Não é necessário ir muito ao sul e chegar a Midson. Seria perda de tempo. Veja se conseguimos interceptá-los. Ele ordenou. Perfeito, senhor. O homem se levantou e fez uma reverência. Depois, desapareceu tão rápido como tinha aparecido. Eu sabia que devíamos continuar a sessão de fotos, mas Maxon parecia não estar nem um pouco interessado nela agora. Você está bem? Perguntei. O príncipe concordou com a cabeça, muito sério, e respondeu. Fico pensando nas pessoas. Talvez devêssemos parar, sugeri. Ele balançou a cabeça, aprumou-se e sorriu, pondo minha mão na sua. Um dos requisitos dessa profissão é a capacidade de parecer calmo quando se está muito longe disso. Por favor, sorria, América. Endireitei a postura e dei um sorriso tímido para os cliques do fotógrafo. No meio daquelas últimas fotos, Maxon apertou minha mão e eu fiz o mesmo. Naquele momento, senti que tínhamos uma ligação forte e verdadeira. Muito obrigado. A próxima, por favor. O fotógrafo repetiu. Quando nos levantamos, Maxon segurou novamente a minha mão. Por favor, não diga nada. É de extrema necessidade que seja discreta. Claro. O barulho dos saltos caminhando em nossa direção me lembrou de que não estávamos sós, embora eu quisesse permanecer ali. Ele deu um último aperto em minha mão e me soltou. Enquanto eu ia para o meu lugar, pensei em muitas coisas. Pensei em como era bom saber que o príncipe confiava em mim a ponto de me permitir saber esse segredo. E em como essa confiança fez com que nós nos sentíssemos sozinhos por uns instantes. Depois, pensei nos rebeldes e em como o rei conseguia quase sempre ser rápido na contenção das rebeliões.
Só que essa informação eu devia guardar para mim. Não fazia muito sentido. Jenny, minha querida. Maxon disse assim que viu a próxima garota se aproximar. Ri internamente, com aquele afeto fingido e manjado. Ele abaixou a voz, mas ainda assim ouvi o que disse a seguir. Antes que eu esqueça, está livre esta tarde? Algo fez com que meu estômago desse um nó. Parecia uma crise de nervos tardia. Ela deve ter feito algo péssimo, insistiu Amy. Não foi isso que deu a entender, rebateu Chris. Tuesday puxou o braço de Chris e disparou. O que ela disse mesmo? Jenny fora mandada para casa. Era crucial para nós entender a eliminação, porque tinha sido a primeira eliminação isolada que não fora motivada por um descumprimento de regras. Não houve uma debandada em massa baseada na primeira impressão, nem um pedido para ir embora por medo. Ela tinha feito algo errado e queríamos saber o que. Chris, cujo quarto ficava em frente ao de Jenny, tinha visto a garota entrar e fora a última pessoa com quem ela conversara antes de ir embora. Ela deu um suspiro e repetiu a história pela terceira vez. Ela e Maxon foram caçar, mas vocês sabiam disso, começou, gesticulando como se quisesse clarear o pensamento. O encontro de Jenny era mesmo de conhecimento comum. Depois da sessão de fotos do dia anterior, ela espalhou a notícia para quem quisesse ouvir. Foi o segundo encontro com Maxon. Ela foi a única a ter 2. Não foi, murmurei. Algumas cabeças se voltaram para mim e confirmaram minha declaração. Era verdade, apesar de tudo. Jenny fora a única garota a ter 2 encontros com Maxon além de mim. Não que eu contasse. Chris continuou. Ela voltou chorando. Perguntei o que ela tinha e ela respondeu que ia embora, que Maxon tinha mandado que voltasse para casa. Dei um abraço nela, estava tão transtornada. Depois perguntei o que tinha acontecido e ela disse que não podia contar. Não entendo isso. Será que não temos autorização para falar porque fomos eliminadas? Isso não estava nas regras, estava? Perguntou Tuesday. Ninguém falou nada a respeito, apontou Amy, e muitas outras confirmaram. Mas o que ela disse então? Celeste insistiu. Chris deu outro suspiro. Para eu tomar cuidado com o que eu falo. Depois entrou no quarto e bateu a porta. O salão ficou alguns minutos em silêncio, reflexivo. Ela deve ter insultado o príncipe, Elaine sugeriu. Bem, se esse for o motivo da saída dela, é uma injustiça. Maxon afirmou que alguém neste salão o insultou na primeira vez em que se viram, reclamou Celeste. As garotas começaram a olhar em volta na tentativa de identificar a culpada. Talvez o desejo de fazer com que ela, como que eu, fosse embora também. Lancei um olhar nervoso para Merle e ela entrou em ação. Será que ela falou do país, de política ou de algo assim? Barry estalou a língua. Por favor, imagina a chatice que estava sendo o encontro para eles começarem a falar de política. Por acaso alguém aqui chegou a conversar sobre a administração do país com Maxon? Ninguém respondeu. Claro que não, continuou Barry. Maxon está em busca de uma esposa, não de uma assistente. Você não acha que está subestimando o príncipe? Argumentou Chris. Ele deve querer alguém com ideias e opiniões. Celeste se jogou para trás e riu. Maxon pode muito bem administrar o país. Foi treinado para isso. Além disso, tem equipes para ajudá-lo a tomar decisões. Por que ia querer alguém para lhe dizer o que fazer? Se eu fosse você, começaria a aprender como manter a boca fechada, pelo menos até que ele se case com você. Barry se pôs ao lado de Celeste e complementou. O que não vai acontecer?
Exatamente, assentiu Celeste com um sorriso. Porque ele ia se importar com uma 3 metida a inteligente se pode ter uma 2. Ei! Gritou Tuesday. Maxwell não se importa com números. Claro que se importa, replicou Celeste, como se estivesse falando com uma criança. Por que você acha que todas abaixo da 4ª casta já foram embora? Presente, eu disse erguendo o braço. Se acha que entende o príncipe, está errada. Ah, a menina que não sabe calar a boca, reclamou Celeste, fingindo-se impressionada. Cerrei o punho, pensando se valeria a pena bater nela. Seria parte do seu plano, mas antes que eu pudesse me mover, Sylvia irrompeu porta dentro. Correio, senhoritas! Ela avisou e a tensão no salão se desfez. Todas paramos, ansiosas para pôr as mãos nas novidades que Sylvia trazia. Fazia quase 2 semanas que estávamos no palácio e, tirando a vez em que recebemos notícias de nossas famílias, no 2º dia era nosso primeiro contato real com elas. Vejamos, disse Sylvia, revirando as pilhas de cartas sem ter a menor ideia da briga que estava se armando segundos antes da sua entrada. Senhorita Tiny? Ela chamou procurando a destinária com os olhos. Tiny levantou a mão e foi para a frente do salão. Sylvia continuou. Senhorita Elizabeth? Senhorita América? Praticamente corri até ela e tomei a carta de sua mão. Eu estava faminta por palavras da minha família. Com a carta em meu poder, fui para o canto saborear aquele momento. Querida América, não vejo a hora de sexta-feira chegar. Não acredito que vai falar com Grave Fadway. Você é muito sortuda. Com certeza, eu não me sentia sortuda. Grave ia tratar de fritar todas nós no dia seguinte. Não fazia ideia do que ele ia me perguntar, mas tinha certeza de que eu ia fazer papel de idiota. Vai ser bom ouvir sua voz de novo. Sinto saudade de ouvir sua cantoria pela casa. Mamãe não faz isso e a casa está muito quieta desde que você partiu. Será que podia dar um tchauzinho para mim durante o programa? Como vai a competição? Você tem muitas amigas aí? Chegou a conversar com alguma das garotas mandadas embora? Mamãe está dizendo que se você sair agora, não será problema. Metade das meninas que voltaram para casa já está noiva de filhos de prefeitos e celebridades. Ela diz que alguém vai querer você se Maxwell não quiser. Garrett torce para que você se case com um jogador de basquete em vez de um príncipe chato. Mas eu não me importo com o que dizem. Maxwell é fantástico. Vocês já se beijaram? Beijar? Acabamos de nos conhecer. Aliás, nem haveria motivos para Maxwell me beijar. Aposto que ele tem o melhor beijo do universo. Acho que é uma obrigação dos príncipes. Tenho tanta coisa para te contar, mas a mamãe quer que eu vá pintar. Escreva logo uma carta longa com muitos e muitos detalhes. Te amo. Te amamos. May. Então as eliminadas já estavam sendo atacadas pelos ricos. Eu não sabia que ser uma sobra de um príncipe fazia de alguém um bom investimento. Circulei pelo quarto, ruminando as palavras de May. Queria saber o que estava acontecendo. Imaginava o que teria ocorrido de verdade com Janely. Além de estar curiosa para saber se Maxwell tinha mais um encontro naquela noite, queria muito vê-lo. Minha mente começou a girar em busca de uma maneira de falar com ele. Foi quando deparei com um papel em minhas mãos. A segunda página da carta de May estava quase toda em branco. Rasguei um pedaço dela enquanto perambulava pela sala. Algumas garotas ainda estavam enterradas nas cartas da família.
ao passo que outras compartilhavam notícias recebidas. Depois de dar uma volta, parei ao lado do livro de visitas do salão de mulheres e peguei uma caneta. Escrevi rapidamente no pedaço do papel: Vossa Majestade, mão na orelha, quando puder. Saí do salão como se fosse apenas ao banheiro e olhei os dois lados do corredor. Vazio. Fiquei ali, à espera, até que uma criada surgiu com uma bandeja nas mãos. Com licença. Chamei discretamente, mas minha voz ecoava pelo corredor. A moça fez uma reverência. Sim, senhorita. Por acaso a bandeja é para o príncipe? Ela sorriu. Sim, senhorita. Poderia entregar isso a ele? Pedi, passando-lhe meu bilhete dobrado. Claro, senhorita. Ela tomou o bilhete nas mãos sôfregas e continuou seu caminho com energia redobrada. Não tinha dúvidas de que o leria assim que eu não pudesse vê-la, mas minha frase misteriosa me deixava tranquila. Os corredores eram fascinantes. Cada um deles era mais decorado que a minha casa inteira. O papel de parede, os espelhos dourados, os vasos gigantes com flores frescas e lindas, os tapetes eram luxuosos e imaculados. As janelas brilhavam e as pinturas nas paredes eram adoráveis. Algumas pinturas eram de artistas que eu conhecia, Van Gogh, Picasso, mas haviam outras que não. Havia também fotos de prédios que eu já vira antes. Uma delas retratava a lendária Casa Branca. Pelas fotos que vi e pelo que li no meu velho livro de história, o palácio a superava em tamanho e luxo. Mesmo assim, gostaria que ainda existisse para poder vê-la. Avancei um pouco mais no corredor e dei de cara com um retrato da família real. Parecia antigo. Maxon era menor que a mãe. Agora, ela parecia uma anã ao lado dele. Desde que havia chegado ao palácio, só o vi juntos nos jantares e na transmissão do jornal oficial de Ilha. Será que eram assim tão reservados? Por acaso não gostavam de ter todas essas jovens estranhas em casa? Ficavam ali apenas pelo dever? Eu não sabia lidar com essa família invisível. América? Virei-me ao som do meu nome. Maxon descia com pressa as escadas em minha direção. Era como se eu o visse pela primeira vez. Ele estava sem o paletó e com as mangas da camisa arregaçadas. A gravata azul estava folgada em volta do pescoço e o cabelo, quase sempre puxado para trás, agitava-se um pouco quando ele se movia. Um contraste gritante com a pessoa de uniforme que eu havia visto no dia anterior. Maxon parecia mais jovial, mais real. Gelei. Ele se aproximou e agarrou meus pulsos. Você está bem? O que houve de errado? Quis saber. Errado? Nada, estou bem, respondi. O príncipe soltou um suspiro de alívio que eu não tinha notado que estava segurando. Ainda bem. Quando recebi seu bilhete, pensei que estivesse doente ou algo tinha acontecido com a sua família. Não, Maxon. Sinto muito. Sabia que era uma ideia idiota. É que eu não tinha certeza de que você estaria no jantar e que estiver antes. Bem, e para quê? Perguntou Maxon, ainda me examinando com a testa franzida, como que para se certificar de que eu estava bem mesmo. Só para ver você. Ele ficou parado e me olhou nos olhos admirado. Você só queria me ver? O príncipe pareceu ter ficado alegremente surpreendido com minha resposta. Não fique tão chocado. Amigos geralmente passam tempo juntos. Respondi, e o tom da minha voz tentava expressar a obviedade daquilo. Ah, você está chateado comigo
porque estou cheio de compromisso nesta semana, não está? Não era minha intenção deixar nossa amizade de lado, América. Ele tinha voltado a ser o Maxon formal de sempre. Não estou brava. Só estava me explicando. Mas você parece ocupado. Volte ao trabalho. A gente se vê quando você estiver livre. Notei que ele ainda segurava meus pulsos. Na verdade, você se incomodaria se eu ficasse alguns minutos? Eles estão fazendo uma reunião de orçamento lá em cima. E eu odeio esse tipo de coisa. Sem esperar minha resposta, Maxon se arrastou para o sofá estreito e flanelado no meio do corredor, embaixo de uma janela. Deixei escapar uma risadinha quando sentamos. O que é tão engraçado? Ele perguntou. Você, eu disse com um sorriso no rosto. É engraçado saber que fica incomodado com o trabalho. O que há de tão ruim nessas reuniões? Ah, América. Ele lamentou, voltando o rosto para mim. Eles só andam em círculos. Meu pai até consegue acalmar o conselho, mas é difícil demais fazer os comitês seguirem qualquer instrução. Minha mãe sempre fica no pé do meu pai para que ele dê mais dinheiro para a educação. Ela acha que quanto mais educação todos tiverem, menores as chances de surgirem criminosos, e eu concordo com ela. Mas meu pai nunca é forte o bastante para fazer o conselho retirar verbas diárias que poderiam passar muito bem com menos recursos. Fico furioso. E, como não estou no comando, então minha opinião é facilmente desprezada. Maxon pôs os cotovelos nos joelhos e apoiou a cabeça nas mãos. Ele parecia cansado. Eu estava vendo um pouco do mundo dele, que ficava além de toda a imaginação. Como alguém podia rejeitar a opinião do seu futuro soberano? Sinto muito, mas veja o lado positivo. Você terá mais voz no futuro. Consolei o príncipe, passando a mão em suas costas para encorajá-lo. Eu sei, digo isso a mim mesmo, mas é tão frustrante, porque poderíamos mudar as coisas agora se eles ao menos ouvissem. Era difícil escutar uma voz que ia em direção ao carpete. Bem, não fique tão desmotivado. Sua mãe está no caminho certo, mas educação não vai resolver nada por si só. Maxon levantou a cabeça. O que você quer dizer? Seu tom era quase de acusação, o que era justo. Ali estava a ideia de que ele vinha defendendo e eu a destruí. Tentei contemporizar. Bem, comparada à educação, com os tutores fanáticos que pessoas como você tem, a educação dos 6 e 7 é uma lástima. Acho que melhores professores e instalações fariam um bem imenso. Mas o que quer dizer dos 8? Não é essa a casta de que faz mais parte a maioria dos criminosos? Eles não recebem nenhuma educação. Se tivessem um pouquinho que fosse, talvez ficassem mais motivados. Fiz uma pausa e retomei o raciocínio. Não sabia se minhas próximas palavras poderiam ser compreendidas por um garoto que sempre teve tudo à mão. Além disso, você já sentiu fome, Maxon? Não apenas fome antes do jantar, mas fome de verdade. Se aqui não tivesse absolutamente nenhuma comida, nada para seu pai e para sua mãe, e você soubesse que poderia pegar um pouco das pessoas que comem mais em um dia do que você vai comer a vida inteira, o que faria se sua família estivesse contando com você? O que faria por alguém que ama? Ele permaneceu em silêncio por uns instantes. Antes, quando conversávamos sobre minhas criadas durante o ataque, percebemos o abismo que nos separava. O tema agora era muito mais controverso e dava para notar que ele queria evitar a discussão. América, não estou negando que a vida de algumas pessoas seja dura, mas roubar é
Feche os olhos, Maxon. Quê? Feche os olhos. Ele fez uma cara feia, mas obedeceu. Antes de começar, esperei até seus olhos estarem completamente fechados e seu rosto parece ser mais leve. Em algum lugar deste palácio está a mulher que será sua esposa. Notei que sua boca estremeceu, esboçando um sorriso de esperança. Talvez você ainda não saiba quem ela é, mas pense nas garotas do salão. Imagine aquela que mais ama. Imagine sua querida. A mão dele estava ao lado da minha, e seus dedos resvalaram nos meus por um momento. Puxei a mão. Desculpe, ele murmurou, abrindo os olhos na minha direção. Fechados. Ele deu uma risadinha e voltou à posição de antes. Imagine que essa garota depende de você. Ela precisa que a ame e vocês vivem como se a seleção nunca tivesse acontecido. Como se você tivesse caído de paraquedas no meio do país para bater de porta em porta em busca de alguém e mesmo assim a encontrasse. Ela seria a sua escolhida. O sorriso esperançoso voltou a surgir e depois se alargou. Ela precisa que você cuide dela, que a proteja. E se chegasse o dia em que não houvesse absolutamente nada para comer, a noite em que você não pudesse nem dormir porque o ronco do estômago dela não permitisse, pare! Maxon levantou-se de uma só vez, deu alguns passos pelo corredor e estacou, com o rosto virado na direção oposta de onde eu estava. Fiquei chateada comigo mesma. Não sabia que ele ficaria tão perturbado. Desculpe, eu disse em voz baixa. Ele acenou com a cabeça, mas continuou olhando para a parede. Depois, voltou-se na minha direção. Seus olhos, tristes e cheios de dúvidas, buscavam os meus. É mesmo assim? Ele perguntou. O quê? Lá fora, isso acontece. As pessoas sentem fome muitas vezes. Maxon, Conte a verdade. Os traços do seu rosto estavam firmes. Sim, acontece. Sei de famílias em que as pessoas abrem mão do seu prato de comida para dar aos filhos ou irmãos menores. Sei de um menino que foi chicoteado na praça da cidade por roubar comida. Às vezes, as pessoas cometem loucuras quando estão desesperadas. Um menino? De quantos anos? 9. Disse sentindo calafrios. Ainda podia me lembrar das cicatrizes nas costas pequenas de Jeremy. Maxon esticou as costas, como se sentisse ele próprio as chibatadas. E você? Ele limpou a garganta. Já passou por isso? Fome? Baixei a cabeça, o que já era uma pista. Não queria falar com o príncipe sobre isso. Como? Maxon continuou a perguntar. Isso só vai deixá-lo mais irritado. Provavelmente. Ele disse com um ar sério. Mas agora estou percebendo o quanto desconheço o meu próprio país. Por favor, continue. Sofremos muito. Na maior parte das vezes, chegamos ao ponto de ter que escolher se compramos comida e ficamos sem eletricidade. O pior momento foi perto do Natal. Fazia muito frio. Então, usávamos montes de roupas, mas mesmo assim conseguíamos ver nossa própria respiração dentro de casa. May não entendia por que não podíamos trocar presentes naquele ano. Em geral, nunca há sobras em casa. Alguém sempre quer mais. O rosto de Maxon ficou pálido e então me dei conta de que não queria vê-lo irritado. Eu precisava mudar o rumo da conversa, deixá-la mais positiva.
Sei que os cheques que recebemos nas últimas semanas ajudaram muito. Minha mãe sabe lidar muito bem com o dinheiro. Deve ter guardado tudo para que dure bastante. Você tem feito muito por nós, Maxon. Tentei sorrir para ele, mas sua expressão permaneceu a mesma. Minha nossa, quando disse que só estava aqui pela comida, você não estava brincando, estava? Ele perguntou, balançando a cabeça. É sério, Maxon. Está tudo bem. Eu não consegui terminar a frase. Ele se inclinou para mim e beijou minha testa. Vejo você no jantar. E saiu ajeitando a gravata.